Deixa. Sob a proteção de Deus, na presença dos conselheiros Nestor Batista, Fernando Guimarães, Ivan Bonilha Durval Amaral, dos auditores Sérgio Valadares, Tiago Barbosa, Cláudio Augusto Canha, do procurador do Ministério Público de Contas, Eliseu de Moraes Correia, declaro aberta a sessão extraordinária de número 3 do Tribunal Pleno, cuja convocação, nos termos dos artigos 29, 437, inciso 1º do Regimento Interno, foi publicada no Diário Eletrônico do Tribunal, número 978, de 3 de outubro, para a solenidade de posse do senhor Ivens Sherp Linhares, nomeado pelo excelentíssimo governador do Estado para o cargo de conselheiro deste Tribunal de Contas, através do decreto 12.234, publicado no Diário Oficial do Estado, 92/98, de 25 de setembro. Compondo o quórum, convoco o conselheiro Sérgio Valadares e Cláudio Augusto Canha. Este tribunal sente-se honrado com as presenças das senhoras e dos senhores. Solicito ao conselheiro Nestor Batista e Fernando Guimarães que acompanhem o empossando a este plenário. Pode, deve. A mesa diretiva desta sessão extraordinária 3 de 2014 está composta pelas seguintes autoridades: presidente do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, conselheiro Artagão de Matos Leão, o vice-governador do Estado, Flávio Arnes, nesta oportunidade representando o governador Beto Richa, o representante da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, o primeiro vice-presidente, deputado estadual Artagão de Matos Leão Júnior, o presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná em exercício, o desembargador Telmo Xerém, representando o Procurador-Geral de Justiça Gilberto Jacóia, a Subprocuradora-Geral de Justiça para Assuntos Jurídicos Sâmia Saad Galotti Bonavides, também o Procurador do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, Eliseu de Moraes Correia, presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador Edson Luiz Vidal Pinto. Registramos e agradecemos as presenças dos conselheiros já citados por Sua Excelência, conselheiro vice-presidente Durval Amaral, corregedor-geral Ivan Leles Bonilha, os conselheiros Nestor Batista e Fernando Guimarães, bem como a presença dos auditores desta Corte de Contas, Sérgio Ricardo Valadares Fonseca, Tiago Barbosa Cordeiro e Cláudio Augusto Canha, os senhores procuradores do Ministério Público, junto ao TC Paraná, Gabriel Gui Leger, Flávio de Azambuja Berti, Célia Rosana Moro Cansou, Juliana Reiner, Valéria Borba e Cátia Regina Puchaski. A presença também dos ex-conselheiros dessa Corte de Contas, Henrique Nagboren e Heinz Herwig, também do presidente da TCPAR e membros da TCPAR que se fazem presentes, Francisco Borsari Neto,
dos secretários de Estado da chefia de gabinete do governador, Deunilson Roldo, controlador-geral do Estado, Carlos Eduardo de Moura, da Segurança Pública, Leon Gruppenmacher, da Indústria, Comércio e Assuntos do Mercosul, Horácio Montesquieu, bem como a presença do prefeito de Paranaguá, Edson Kersten. Registramos ainda, agradecemos a presença do deputado estadual Nelson Justus, da mesma forma do desembargador Adalberto Jorge Xisto Pereira, e em seu nome saudamos os demais desembargadores, juízes e membros do Poder Judiciário que aqui comparecem. Registramos ainda a presença dos diretores desta corte, inspetores, coordenadores, assessores e demais servidores desta casa. O presidente da BRTC, Evandro Arruda, o presidente do Sindicontas, Luiz Tadeu Grossi Fernandes, aos familiares e amigos do empossando, Dr. Ivens Schwerper Linhares, aos profissionais de imprensa, às demais autoridades e convidados. Ouviremos neste momento, senhoras e senhores, o hino nacional brasileiro, que será interpretado pela cantora lírica Marise Farias, acompanhada ao teclado pelo musicista tecladista Paulo Kim. Espera, Brasil, que todos cumprais com vosso dever. E avante, brasileiros, sempre avante. Gravai com buril nos pátrios anais do vosso poder. E avante, brasileiros, sempre avante. Servir o Brasil sem esmorecer, com ânimo audaz, cumprir o dever na guerra e na paz, a sombra da lei, a brisa gentil, o lábaro erguido pelo Brasil. E a sus ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança, a terra desce. Se em teu formoso céu risonho e límpido a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és belo, és forte, impávido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste solo és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Toque a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, e diga o verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas se
ergues da justiça clava forte, verás que um filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste solo és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Conduzirá esta sessão extraordinária o presidente do Tribunal de Contas do Paraná, conselheiro Artagão de Matos Leão. Convido o senhor Ives Scherp Linhares, nomeado para o cargo de conselheiro do Tribunal de Contas, a prestar o compromisso legal. Prometo desempenhar com independência e exação os deveres do meu cargo, cumprindo e fazendo cumprir as constituições da República e estadual, as leis deste Estado e do país. Convido a senhora Caroline Pedroso, do cerimonial, para proceder à leitura do termo de posse do senhor Ives Scherp Linhares e após para a sua assinatura. Termo de posse e compromisso legal prestado pelo senhor Ives Scherp Linhares, nomeado para o cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Aos 9 dias do mês de outubro do ano de 2014, em sessão extraordinária número 3 de 2014, o senhor Ives Scherp Linhares compareceu perante o Tribunal Pleno para assumir o cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, para o qual foi nomeado pelo Decreto Estadual número 12.234, de 24 de setembro de 2014, publicado no Diário Oficial do Estado número 9.298, de 25 de setembro de 2014, prestando o compromisso legal de desempenhar com independência e exação os deveres de seu cargo, cumprindo e fazendo cumprir as Constituições da República e Estadual, as leis deste Estado e do país, não constando a existência de impedimento legal. E para constar, lavrou-se o presente termo, que vai assinado pelo senhor presidente, o conselheiro Artagão de Matos Leão, pelo empossado e pelos demais conselheiros e auditores convocados presentes. Ângelo José Bisinelli, diretor-geral do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, o subscreveu. Assina neste momento o termo de posse Sua Excelência, o então logo conselheiro Ives Scherp Linhares. Convido a senhora Márcia Caxambu, esposa do senhor Ives Linhares, para a colocação das vestes talares. Cumpridas as formalidades legais, declara empossado no cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Paraná o senhor Ives Scherp Linhares. Convido Vossa Excelência para sentar-se no local destinado ao novo conselheiro, que já está ocupado pelo Ives conhecer bastante a nossa casa, né, doutor Ives? Convido o procurador do Ministério Público de Contas, Dr. Eliseu de Moraes Correia, para usar da palavra, representando o Ministério Público de Contas junto a esta Corte. Convidamos o prefeito de Curitiba, Gustavo Frutti, a compor a mesa. Excelentíssimo senhor, doutor conselheiro Artagão de Matos Leão,
digníssimo presidente do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, excelentíssimo senhor, doutor, vice-governador Flávio Arnes, representando o governo do Estado do Paraná, excelentíssimo senhor doutor Artagão de Matos Leão Júnior, ilustre deputado, neste ato representando a Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, excelentíssimo senhor doutor Telmo Xerém, desembargador que neste ato representa o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Excelentíssima senhora procuradora Sâmia Saad Galotti Bonavides, neste ato representando a Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Paraná. Excelentíssimos senhores conselheiros, a quem eu saúdo na pessoa do decano, conselheiro Nestor Batista. Excelentíssimos senhores auditores, que neste ato vou condensar na figura do auditor Sérgio Valadares Fonseca. Excelentíssimos senhores procuradores do Ministério Público de Contas, neste ato vou saudar a procuradora Valéria Borba, em nome de todos os procuradores aqui presentes. Excelentíssimos servidores do Tribunal de Contas, e neste ato vou homenagear o presidente da associação, funcionário Evandro Arruda, em nome do qual saúdo todos os servidores da casa. Excelentíssimo senhor prefeito Gustavo Fruit, em nome de quem saúdo todos os prefeitos do Estado do Paraná. Excelentíssimo senhor desembargador Vidal Coelho, em nome de quem saúdo a Tribunal Regional Eleitoral e também o corpo de magistrados do 2º grau do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Excelentíssimos senhores ex-conselheiros, ex-auditores e ex-procuradores, e hoje homenageio, representando-os na figura do professor doutor Francisco Borsari Neto, presidente da ATCEPAR. Excelentíssima senhora Márcia, em quem também não apenas representa o casamento com o empossado, mas também quero, na sua pessoa, saudar todas, né, porque não temos conselheira, todas as esposas de conselheiros que estão aqui presentes nessa solenidade. Minhas senhoras e meus senhores, eu vou citar uma frase de Goethe, que nos seus epigramas, eu sei que Goethe é cultor da língua, da segunda língua do auditor Ivens Linhares, e ele tem uma frase muito significativa que diz o seguinte: a democracia não corre, mas chega segura ao objetivo. Cumpre-me a honra de expressar em nome do Ministério Público de Contas o profundo significado deste ato de posse e o merecimento da autoridade a ser impulsada. Há 26 anos, isso é bom frisar, justamente por esta data que escolhi a frase de Goethe. Há 26 anos, a Constituição Brasileira de 1988 inaugurou um novo modelo para a instituição Tribunais de Contas, fixando um novo perfil para os seus membros. O Poder Executivo, que até então
nomeava todos os ministros, conselheiros e respectivos substitutos, e também membros do Ministério Público de Contas, passou, pelo novo modelo, a ter apenas uma indicação. O Ministério Público de Contas e substitutos de ministros e conselheiros conquistaram também uma indicação. E o Poder Legislativo ficou com 2/3 das indicações. Por exemplo, 6 ministros no TCU e 4 conselheiros nos tribunais de contas dos estados e dos municípios. Hoje, nesta data, presenciamos a efetividade da norma constitucional, ao se empossar um conselheiro, como conselheiro, um auditor concursado na forma prevista para o provimento de cargo de auditor após 1988 e que já tem quase 10 anos de efetivo exercício nesta Corte de Contas. A fiscalização orçamentária, financeira, contábil e patrimonial da coisa pública exige controle específico, equidistante, independente, autônomo, com as garantias inerentes a essa função. Faz parte da tradicional divisão de poderes e do sistema de checks and balances, freios e contrapesos, vislumbrado na doutrina de Montesquieu e afirmado na jurisprudência norte-americana, a partir, inclusive, do caso Marbury versus Madison. Daí a importância das indicações das chamadas carreiras técnicas para o exercício superior da atividade de controle, pois, em tese, estão essas carreiras técnicas distanciadas do poder político. A grande importância dos tribunais de contas, acrescida com a vigência da Lei de Responsabilidade Fiscal, no sistema constitucional brasileiro, reside na imposição de limites e sancionamento ao abuso de poder. Ninguém melhor para exercer essa atividade do que profissionais altamente qualificados, especialmente preparados e com a necessária experiência. Dr. Ivens Scherper Linhares, formado em Direito e pós-graduado pela Universidade Federal do Paraná. Foi aprovado em outros concursos jurídicos antes de aqui chegar. Tem a experiência na judicatura ao prestar assessoria ao eminente desembargador Dilmar Inácio Kessler e secretariar a 4ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça. Foi também procurador da Fazenda Nacional, onde aperfeiçoou seus estudos em relação à execução da dívida ativa da União, e ao lado do auditor Sérgio Ricardo Valadares Fonseca, do auditor Cláudio Augusto Canha e do auditor Tiago Barbosa Cordeiro, tem labutado nesta corte como auditor substituto de conselheiro. A lista tríplice, contemplando os 3 primeiros nomes, foi encaminhada ao governador do Estado, e aí, acredite-se, à sabedoria política e ao espírito democrático do governador Beto Richa, que exerceu a sua escolha estritamente com vista à solidificação institucional do tribunal e às qualidades do nomeado. O nomeado tem especial preparo, experiência, seriedade e condições efetivas para exercer o cargo de conselheiro. Daí o alto significado deste ato de posse do Dr. Ivens. O preenchimento do cargo de conselheiro processa-se formalmente em obediência estrita às leis e materialmente em reconhecimento às qualidades do indicado e em consagração do próprio Tribunal de Contas, sem injunções de qualquer ordem. É um ato da democracia e da garantia de democracia. O cargo de conselheiro não será para Sua Excelência propriamente um desafio. Já está acostumado a exercê-lo nas férias, ausências dos conselheiros
e mesmo nos casos de vacância do cargo, tem sido nomeado para exercê-lo. Mas não deixará de representar um significativo avanço para um degrau mais alto, evidente, de sua atividade profissional, da sua própria carreira. Nossas homenagens, portanto, nossas congratulações e desejo de uma incólume carreira no cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado ao Dr. Ivens Scherper Linhares. Muito obrigado. Em nome dos conselheiros, falará o doutor Ivan Bonilha. Senhor presidente desta Corte de Contas, conselheiro Artagão de Matos Leão, excelentíssimo vice-governador, professor Flávio Arnes, nesse ato representando o governador Beto Richa, desembargador Telmo Xerém, aqui designado pelo presidente, desembargador Guilherme Luiz Gomes, que muito nos honra com a sua presença, deputado Artagão de Matos Leão Júnior, primeiro vice-presidente da Assembleia Legislativa, aqui representando o nosso Parlamento Estadual, desembargador Edson Luiz Vidal Pinto, desembargador que neste momento está à frente e preside o Tribunal Regional Eleitoral, que acaba de dar mais uma mostra da sua eficiência e do seu bem prestar jurisdicional na área do direito eleitoral. Procurador Eliseu de Moraes Correia, nosso procurador aqui nesta casa, representando desse ato o procurador Michael Reiner, do Ministério Público junto a esta Corte, procuradora de Justiça Sama Saad Galotti Bonavides, neste ato representando o Procurador-Geral de Justiça, Dr. Gilberto Giacoia, e prefeito municipal, o advogado Gustavo Bonato Fruide. Estamos reunidos nesta sessão solene para dar posse ao mais novo membro deste colegiado. É certo, Artagão e meus pares, que pedi a oportunidade de saudar este novo conselheiro. Mais uma vez, negligenciei minhas limitações, me deixei levar pelo espírito de genuína empolgação que a assunção do Ivens ao cargo provoca no colega e, sobretudo, amigo. A tarefa seria muito melhor desempenhada, não tenho dúvida, por qualquer de meus colegas, senão por um único detalhe, o de conhecê-lo, Ivens, desde os bancos da Santos Andrade. Outro colega, não tenho dúvida, seria muito mais feliz, mas prometo ser esforçado e, sobretudo, breve na minha saudação. E a brevidade, ainda mais a objetividade, tem sido uma qualidade apreciada nestas sessões solenes, nestas liturgias. Lembro até o discurso, no distante ano de 1841, ao tomar posse como presidente dos Estados Unidos, o presidente William Harrison, que fez o maior discurso de toda a história de posse de presidente americano, com quase 8.500 palavras, e a posse naquela época era ao ar livre, foi acometido de uma pneumonia e morreu um mês depois. Não vou chegar a tanto, vou ficar bem antes disso. Também não vou dar uma de George Washington, que teve um discurso de 135 palavras. É bem verdade que já era na reeleição. O que se espera do Beto Richa é que faça um discurso menor do que o da posse em 2011. Meu discurso não terá mais do que 600 palavras. Isso é pouco. Bem, tendo se formado na nossa faculdade, Ivens, você preferiu assessorar o Poder Judiciário,
o desembargador, como já citado aqui, Gilmar Kessler. Função que desempenhou com a mesma competência que o fazia ser apontado como o melhor aluno da sua turma de graduação. Mas a experiência, ou o desafio da experiência empresarial, era algo a ser provado. E assim você dedicou 7 anos da sua vida às tratativas de empreendedor. Não tenho dúvida, e você nos conta, foi um período de raro aprendizado. Mas, certamente, influenciado pelo ambiente, de gosto pela leitura, de gosto e curiosidade pelo conhecimento, que é algo que você cultiva no ambiente da sua família, com a doutora Neuza, com o Dário e com o Udo aqui presentes. Eu me lembro da Livraria Cervantes. Você resolve voltar para o poder público. E em 2001 você retorna para assessorar o TJ, já com a firme convicção de prestar concurso e dedicar-se ao serviço público. Que sorte a nossa! E como que inevitável, torna-se aprovado para a Procuradoria da Fazenda Nacional e exerce estas funções em Maringá e Londrina. Uma vez te dei uma carona para Maringá. Me lembro com perfeita clareza a sua visita à inspetoria no longínquo ano, e hoje você me confirmou, de 2001, em que trabalhava, inspetoria do conselheiro Nestor Batista, para colher impressões sobre o concurso de auditor substituto de conselheiro. Não me recordava da data, mas tenho muito bem registrado o comentário que fiz após nosso encontro com colegas que estavam trabalhando junto comigo na inspetoria. O Ivens, fazendo o concurso, tenho certeza, será aprovado. E por esta sentença, não posso sequer invocar qualquer perspicácia. Sua condição intelectual, bem como sua reconhecida diligência, tornam qualquer aposta em seu sucesso profissional uma acabada barbada. Mas além deste seco elogio, Ivens, permito-me dizer que a vinda de Vossa Excelência a este Conselho é motivo de grande júbilo. Você já tem, como disse o Eliseu, uma extensa lista de bons serviços prestados a essa casa, reconhecidamente. Estamos em um momento singular das instituições públicas, porque para além das eleições que estão em curso, que constituirão os executivos estadual, federal, os congressos, haverá também, e é sempre um momento especial e único para debater e aprofundar temas sensíveis para a nossa sociedade. Não há dúvida, o processo eleitoral purifica, avança, talvez não na medida do ideal, mas permite avanços incontornáveis, nem que seja apenas para identificar desacertos, sem ainda ter de pronto as soluções. E nesta ótica o que vemos é sempre o inafastável questionamento sobre a utilidade, a razão de ser das instituições e sua proficiência na busca do melhor desempenho de seus papéis. Este questionamento é benfazejo, sobretudo quando oferece a bilateralidade de discussão, elevado a efeito como contribuição ao aperfeiçoamento do aparelho do Estado, desprezando quesilhas políticas ou mesmo interesses corporativos e até comerciais indisfarçáveis. A convicção no avançar das competências desta Corte para cumprir suas responsabilidades constitucionais de tribunal avaliador, não da estrita legalidade de atos de gestão, que é competência intocável do Poder Judiciário a partir da figura processual da lide, mas de sua eficiência, de sua condição ótima para servir aos propósitos da existência do Estado. A extrema e viva complexidade no dizer da eficiência e positividade dos atos de gestão pública, pois todos conhecemos as incontáveis dificuldades
que permeiam o atuar dos gestores, bem como não podemos deixar de valorar que, por vezes, há desídia e negligência por parte de autoridades que perpetram ações dissociadas dos mandamentos do bem governar. Mas o aprimoramento técnico das Cortes de Contas devem conduzir a uma ponderação sábia de reais cobranças que se devem impor aos gestores públicos com transparência e para os fundamentos e com atenção total aos fundamentos técnicos. Essa visão de que o TC está contento, alinhado a instituições com preparo técnico e intelectual para auxiliar sobremodo na melhoria do governo. Com sua chegada ao pleno, Ivens, ganhamos e confirmamos perspectivas reais e inevitáveis. Seremos ainda melhores. Obrigado. Em nome dos auditores, falará o Dr. Sérgio Valadares. Excelentíssimo senhor conselheiro Artagão de Matos Leão, presidente deste tribunal, excelentíssimo senhor vice-governador Flávio Arnes, em nome de vossas excelências, saúdo a todos os integrantes da mesa já mencionados, excelentíssimo senhor desembargador aposentado Dilmar Kessler, em nome de quem saúdo a todos os desembargadores, conselheiros, procuradores, juízes e demais autoridades que merecidamente têm a sua aposentadoria, excelentíssimos senhores procuradores, demais autoridades, excelentíssima senhora Neuza Scherper Linhares, senhor Glaucus Stark, senhor Andréas Scherper Linhares, senhora Márcia Caxambu, e não posso deixar de registrar alguém que certamente está agora ao lado do Ivens, o seu pai, Reinaldo Lopes Linhares. Senhoras e senhores, senhores servidores, demais presentes, devemos agradecer muito a Deus e comemorar quando uma pessoa boa, por seus méritos e virtudes, alcança um cargo de tamanha estatura como o de conselheiro do Tribunal de Contas, e ainda mais num estado da federação da grandeza do nosso Paraná. Peçamos todos a Deus que o Divino Espírito Santo derrame suas bênçãos e sua luz sobre o nosso Ivens Scherper Linhares. Que tenha muita saúde, alegria e vida longa. E agora, mais do que nunca, sabedoria e serenidade. Nosso Ivens, que no último domingo, 5 de outubro, completou 45 anos. Devo registrar a minha homenagem ao sucedido, o conselheiro Caio Márcio Nogueira Soares. Figura indescritível, como já testemunham os amigos mais antigos, conselheiros Rain Jorge Herwig e Jaime Tadeu Lechinski. Em resumo, um homem de bom coração. A minha rápida homenagem ao conselheiro Márcio Nogueira Soares. Otto von Bismarck, chanceler prussiano, e é prussiana a origem do nosso Scherper, nos ensina que somente os tolos aprendem com a experiência própria. É importante recordar os bons valores e os bons exemplos. No dia em que um homem nascido na capital paranaense toma posse como conselheiro do Tribunal de Contas, é relevante registrar que há 120 anos, o primeiro presidente do Tribunal de Contas da União, que foi o primeiro Tribunal de Contas instalado em nosso país, era também um paranaense, filho de Paranaguá, o ministro Manuel Francisco Correia. Além do ministro Manuel Francisco Correia, 2 outros nomes são sempre associados à criação dos tribunais de contas: o Rui Barbosa e Inocêncio Mártires Coelho é um professor amigo, e Inocêncio Cerzedelo Correia.
Em recente artigo publicado na Folha de São Paulo, o colega Luiz Henrique, conselheiro substituto do Tribunal de Contas do Mato Grosso, lembrou as seguintes palavras de Rui Barbosa: nomear um mau juiz equivale a chamar ao templo um mau sacerdote, dotar a igreja de um mau pontífice. Se há expiações eternas, ninguém as merece mais do que o sacrílego autor de tal atentado. Um funcionário incapaz estraga a administração. Um juiz indigno corrompe o direito, ameaça a liberdade e a fortuna, a vida e a honra de todos. Ataca a legalidade no coração, inquieta a família, leva à improbidade as consciências e a corrupção às almas. Graças a Deus, modéstia à parte, os conselheiros deste tribunal, o senhor governador Beto Richa e os senhores deputados do Paraná, da Assembleia Legislativa, não correram este risco. Nesse ponto, presto minha rápida homenagem aos colegas Tiago Barbosa Cordeiro e Cláudio Augusto Canha, cada um com seu estilo e suas convicções, mas todos nós, graças a Deus, homens íntegros e honestos. Rui Barbosa concebeu o Tribunal de Contas como órgão de permeio entre o Legislativo e o Executivo para fiscalizar as despesas públicas. Concebeu-o como um corpo de magistrados impermeável às interferências político-partidárias. Amigo Ivens, tenho plena convicção de que Vossa Excelência concretiza o sonho de Rui Barbosa. Vossa Excelência sabe e saberá distinguir muito bem direito e justiça de um lado e questões político-partidárias de outro. Vossa Excelência terá a coragem, como já provou tê-la, de ficar vencido, ainda que solitário, quando sua consciência assim o determinar, nas votações que acompanhamos neste plenário. Não vou aqui desfiar as qualidades profissionais e os conhecimentos técnicos de nosso novo conselheiro. O homem é um poliglota. Como bom Sherper, domina o alemão como poucos prussianos, além do inglês e do francês. Mas, meu amigo Ivens, ainda que Vossa Excelência falasse todas as línguas dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor, Vossa Excelência nada seria. O nosso Ivens é um homem de bom coração. Não vou aqui relatar todos os episódios em que pude comprová-lo. Conto apenas um episódio. Em minha sala, eu na cadeira de minha mesa e o amigo Ivens na minha frente. Conversávamos sobre assuntos profissionais e passamos para assuntos familiares. Lá pelas tantas, o Ivens começou a recordar de sua avó materna, Amanda Sherper. Com ela viveu determinado momento de sua vida. Em certo ponto de seu relato, a emoção tomou-lhe o coração e o nosso prussiano derramou-se em lágrimas. Saiba, meu amigo Ivens, nenhum de seus brilhantes votos, nenhuma de suas brilhantes palestras, nenhuma de suas brilhantes considerações técnicas ficarão guardadas em meu coração como aquele episódio. Que a lembrança de seus avós e avós, de seu pai Reinaldo Lopes Linhares, guiem o seu coração. Que suas decisões sejam sempre sábias e justas. Deus o abençoe, meu conselheiro. Obrigado. Tenho a honra de passar a palavra ao novo conselheiro empossado, Ivens Sherper Linhares. Excelentíssimo senhor presidente, doutor Artagão de Matos Leão, excelentíssimo senhor vice-governador Flávio Arnes, aqui representando o governador Carlos Alberto Richa, em nome de quem eu também saúdo todas as demais autoridades que compõem a mesa, autoridades presentes, servidores, familiares, amigos e amigas. Hoje é um dia extraordinariamente especial para mim.
estou tendo a honra e o privilégio de assumir um dos mais importantes cargos do Estado do Paraná, que coroa, de forma generosa e extremamente gratificante, minha trajetória pelo serviço público. Quero iniciar, desde logo, externando meus agradecimentos a todos aqueles que me permitiram aqui chegar. Começo, como não poderia deixar de ser, pelo nosso presidente, conselheiro Artagão, que conduziu o processo de escolha de conselheiro nesta Corte dentro da mais absoluta obediência aos princípios democráticos e republicanos, introduzindo, de forma pioneira perante todos os tribunais de contas do país, um mecanismo de aferição de merecimento de forma objetiva e transparente, mediante critérios previstos previamente em resolução, nos moldes do procedimento preconizado pelo Conselho Nacional de Justiça. Estendo esses cumprimentos a todos os conselheiros, Dr. Nestor Batista, Dr. Fernando Guimarães, Dr. Ivan Bonilha, Dr. Durval Amaral, cujo apoio foi igualmente indispensável. Na minha trajetória, dentro e fora do tribunal, posso dizer que consegui estabelecer com cada um deles uma relação singular, de confiança, profissionalismo, permeada sempre pelo respeito e pela admiração, e que agora, com imenso orgulho, posso acrescentar à alcunha de colegas de conselho. Lembro aqui também a importância nessa minha trajetória dos ex-conselheiros Henrique Nagborin, Heinz Herwig, Hermas Brandão e Caio Márcio Nogueira Soares, e dos auditores Roberto Macedo Guimarães e Jaime Lichinski. Cada um, na sua época e a seu estilo, deixou para mim marcas de admiração e apreço pela convivência que tivemos. Também nesse caso, a amizade já nos permite manter esse contato vida fora, muito além do que as obrigações institucionais me propiciam. Ao governador Beto Richa, aqui representado pelo vice-governador, professor Dr. Flávio Arns, dirijo um agradecimento especial por ter escolhido o meu nome numa lista tríplice, compartilhada com colegas de inegável merecimento. Tudo farei para corresponder à confiança que recebi, trabalhando sempre em prol do Paraná e da boa gestão pública. Cumprimento-o também nessa oportunidade pela retumbante vitória que ele antecipou a confiança da população paranaense para mais 4 anos de mandato. Conte comigo e com o esforço da minha equipe para tudo aquilo que os princípios republicanos do Estado do Direito nos permitam propor e orientar. Nessa mesma esteira, não posso deixar de agradecer, ainda sensibilizado pela demonstração de espírito cívico e desprendimento numa época de acirrada disputa eleitoral, a presença dos 40 deputados estaduais que depositaram em mim a confiança pela indicação do senhor governador, na última sessão extraordinária do dia 22 de setembro. Reitero aqui meu compromisso de enaltecer a atuação política desta Corte como forma de aproximação da Assembleia Legislativa e de compreensão da realidade dos municípios paranaenses, no Ministério Comum do exercício do controle externo. Aos meus colegas, conselheiros substitutos Sérgio, Tiago e Cláudio Canha, agradeço a profícua convivência nesses anos todos. Respeitadas nossas eventuais divergências de opiniões e de métodos de trabalho, tenho imenso orgulho por ter compartilhado a aprovação no mesmo concurso público, lá em 2003, com pessoas de tal excelência, e registro meu propósito de enaltecer sempre a nobre e destacada classe dos auditores, merecedores que somos, sem dúvida, da conquista de um espaço cada vez mais relevante da estrutura das Cortes de Contas, na proporção exata da valorosa contribuição que cada um pode dar ao aperfeiçoamento institucional. Dirijo também ao senhor procurador, Dr. Eliseu de Moraes Correia, em nome de quem manifesto minha profunda admiração pelo Ministério Público de Contas. E reitero o propósito de manter o enriquecedor diálogo que sempre permeou o nosso relacionamento dentro e fora dos processos. Aos servidores, antes de mais nada, agradeço pelo inestimável apoio recebido na eleição interna promovida pelo sindicato. Orgulho-me muito da preferência que me foi atribuída e, mais ainda, pelos cumprimentos que tenho recebido de todos aqueles que compartilham a valorização do trabalho e a busca pelo conhecimento. Somente um corpo técnico dessa qualidade, comprometido com o progresso da gestão pública, poderá dar conta
o tribunal do seu desafio. A propósito, são 55 bilhões de reais de orçamento público a serem anualmente fiscalizados pelo Tribunal de Contas. 30 mil processos novos que a cada ano são iniciados. Cada um deles com uma parcela da receita pública a ser analisada. Um gestor do outro lado que aguarda uma decisão rápida e justa sobre a despesa executada e milhões de contribuintes que esperam ter essa decisão o condão de restabelecer uma relação de confiança nas instituições públicas, uma crença de que o exercício da cidadania pode ter seu espaço. Como a maioria dos aqui presentes sabem, e o conselheiro Bonilha bem lembrou, tive boa parte da minha formação profissional forjada na iniciativa privada. Numa fábrica de móveis. Eu peço desculpas pela emoção, mas foi numa fábrica de móveis em São Bento do Sul, onde as responsabilidades são diariamente cobradas e qualquer privilégio concedido só é válida se corresponder ao incremento nos resultados a serem atingidos pela companhia. Sempre pensei que essa mesma dinâmica deve ser transportada para o serviço público. Se aqui não sofremos com a concorrência e com a instabilidade do mercado, temos a legítima pressão dos contribuintes e da opinião pública, que, cada vez mais, goza de eficazes e legítimos mecanismos de cobrança. A nós, gestores e agentes públicos, cabe a missão, nem sempre bem compreendida, de privilegiarmos dentro da legalidade e com exclusividade a competência e a ética do trabalho, em todas as nossas escolhas e decisões, a começar naquilo que diz respeito aos nossos próprios recursos humanos. A minha equipe de trabalho, aliás, dirijo uma especial exaltação. Essa posse nos faz depositários de muitas expectativas. A metáfora da vassoura nova aplica-se, sem dúvida, a essa nova fase, em que estaremos sendo acompanhados e vigiados por muitos, dentro e fora do Tribunal de Contas. Cito, aliás, minha própria família, que exigirá de mim, e por extensão de todos os que me acompanham, não só uma inquestionável correção de conduta, mas muito trabalho para que nossas decisões sejam justas e corretas. É o legado que eu me orgulho de trazer nos genes. Bem por isso, agradeço a dedicação da minha mãe, viúva aos 33 anos, que, abdicando de boa parte de sua própria vida, propiciou a mim e a meu estimado irmão, pequenos à época, acesso ao ensino e à formação da melhor qualidade, assistida sempre pela minha saudosa avó, lembrada pelo meu colega Sérgio, referência minha pessoal dos costumes e da cultura germânica, pelos meus tios e tias aqui presentes, e, na sequência, pelo meu padrasto Glaucus, dos quais sempre recebi valioso suporte afetivo, moral e intelectual. Por último, rendo minhas homenagens à minha amada esposa Márcia, estrela que esta corte me colocou no caminho, de quem não me tem faltado a compreensão e o imprescindível apoio numa caminhada que já se mostrou espinosa até aqui e cujo destino estaremos escrevendo juntos. Encerro lembrando uma frase do escritor português José Saramago em A Caverna, que trata dos acontecimentos e de como avaliar as oportunidades em que eles ocorrem. Diz ele: os momentos não chegam nunca tarde nem cedo. Chegam a hora deles, não a nossa. Não temos de agradecer-lhes as coincidências, quando ocorram, entre o que tinham para propor e o que nós necessitávamos. Espero estar pronto para essa nova empreitada. Muito obrigado a todos. Em nome dos conselheiros, já falou o meu colega Ivan Bonilha. Como presidente da Casa, em nome da Corte, gostaria de fazer alguns agradecimentos ao Dr. Flávio Arnes, vice-governador do Estado, ao Telmo Xerém, desembargador, presidente do Tribunal de Justiça,
ao deputado Artagão Júnior, representando e vem como presidente da Assembleia Legislativa. Em nome deles, gostaria de saudar e agradecer a todos os membros da mesa. Gostaria de lembrar e agradecer do conselheiro Caio, que por muitos anos foi nosso colega, brilhante colega, excelente pessoa e bom amigo, que se aposentou na compulsória, mas com certeza estará conosco ainda por muito tempo. A presença dos ex-conselheiros Heinz Erwin e Henrique Naigbori. Muito obrigado pela presença dos senhores aqui. Do Dr. Borsari Neto, que representa a presidência da Associação dos Inativos. Muito obrigado também por sua presença. Representando todos os funcionários do tribunal, estão conosco o presidente da nossa associação, o Evandro. Muito obrigado, Evandro. E o presidente do sindicato, nosso tribunal, o Tadeu. Muito obrigado, Tadeu. Vocês representam todos os funcionários desta corte, os quais eu respeito muito. E com vocês nós temos tido um diálogo informal, extenso e quase que diário. Quero saudar todos os familiares do empossado e também a minha esposa Cleri, que aqui está presente. Muito obrigado a vocês. Faço uma saudação ao Dr. Leon, secretário de Segurança, e o Deonilson. E com essa saudação, evidentemente, eu quero saudar a todos os secretários do governo e também aos presidentes das estatais. Muito obrigado a todos, as demais autoridades que aqui compareceram, os agradecimentos sinceros desta corte. Saúdo, evidentemente, os meus pares, conselheiro Nestor Batista, Fernando Guimarães, Dr. Ivan Bonilha, Durval Amaral, os conselheiros, o conselheiro especialmente citado, que vou citar de forma especial, Dr. Ives Linhares, os auditores Sérgio Valadares, Tiago Barbosa e Cláudio Augusto Canha, os procuradores que estão presentes, todos eles, a minha saudação. E gostaria de dizer, concluindo esta parte da nossa sessão, que a posse do Dr. Ives Scherpe Linhares, no cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Paraná, representa importante acontecimento da trajetória dessa instituição. Como presidente desta casa, constitui para mim motivo de satisfação ressaltar o alcance de sua investidura. Homem público de qualidade, sempre se destacou pelo compromisso com as competências deste tribunal. A escolha do seu nome obedeceu a critérios inovadores e democráticos, lastreados num elenco de exigências transparentes e desafiadoras, o que colocou este tribunal como o primeiro do país a definir procedimentos dessa natureza. O ilustre conselheiro ascende ao cargo exatamente na oportunidade em que este tribunal consagra bases sólidas de um regime de exação na aplicação do dinheiro público e de efetividade na sua destinação. É preciso reconhecer que a razão de ser do Tribunal de Contas é a de garantir ao contribuinte a certeza de que os atos de gestão estejam sempre legitimados pela verdade orçamentária
e pelos princípios fundamentais de administração emanados da Constituição. A atuação desta Corte está assentada nos caminhos da modernidade, do domínio tecnológico e da democratização das exigências de controle. Tudo dentro de uma magistratura de contas, subordinada à lei e à ordem jurídica. Na força solidária dos conselheiros, auditores, procuradores e servidores, alenta exaltar que, não obstante os desafios da missão de controle e do gigantismo do Estado, este tribunal reponta como aliado incontestável da cidadania e, por isso mesmo, unido em torno da convicção de que o Paraná pode e deve ser um lugar onde vivam todos uma vida digna. Seja bem-vindo, conselheiro Ivens Scherper Linhares. A Vossa Excelência, ofereço desde já a parceria da Presidência e de todos os membros desta Corte, com a firme convicção de que saberá se integrar ao esforço da garantia da liberdade e independência de ação do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Este tribunal sente-se engrandecido com a posse de Vossa Excelência e tem a certeza de que, no exercício de relevante cargo, emprestará o brilho de sua cultura jurídica para o avanço da nossa instituição. Juntos, haveremos de garantir a ética de bem administrar. Muito obrigado. Dando continuidade a essa sessão, nos termos do artigo 117, 119 da Lei Complementar 113, de 15 de dezembro de 2005, e artigos 5º, inciso 19 e 8º, parágrafos 1º e 2º do Regimento Interno, proponho a homologação da composição de nossas câmaras, desta forma distribuída. Primeira Câmara, presidente da Câmara, vice-presidente do Tribunal, conselheiro Durval Amaral. Conselheiro Fernando Melo Guimarães. Auditores Sérgio Valadares, Cláudio Augusto Canha. Segunda Câmara, presidente e decano Nestor Batista. Conselheiros Ivan Bonilha, Ivens Scherper Linhares e auditor Tiago Barbosa Cordeiro. Coloco em votação. Está homologada a nova composição das câmaras. Ouviremos agora a execução do hino do Paraná. Depois vou encerrar a sessão, desde já convidando a todos os presentes para os cumprimentos ao empossado. Entre os astros no cruzeiro és o mais belo a fugir. Paraná serás luzeiro, avante para o porvir, o teu fulgor de mocidade
agradecendo ainda a presença do deputado Nelson Justus, e nada mais havendo a tratar, agradeço mais uma vez a presença de todos e declaro encerrada a presente sessão extraordinária, convocando a próxima sessão ordinária para o dia 16, próxima quinta-feira, no horário regimental. Levante-se a sessão. Agora não.